Essa aqui, ó, tá? Pra fazer as calças, eu viro o lado dele do avesso pra cima, tá? O lado bonitinho que vai ficar pra fora, eu viro assim pra dentro, ó, tá? Junto a frente com frente, né, digamos assim. E o avesso eu deixo pra cima, pra gente riscar, tá? Esse aqui eu tô fazendo pra minha filha, ela tem 2 anos. As medidas dele, da altura desse tecido, se eu não me engano, é 50 centímetros. Mas esse tamanho aqui pra ela já fica um pouco pequeno, então eu vou acrescentar o punho, que vai ser feito com o tecido de... eu já vejo ali pra vocês. Na verdade tem 52 centímetros, né? Mas lá eu pedi pra guria cortar de 50. Mas tem 52 centímetros. Esses 2 centímetros vai ajudar bastante pra gente fazer a barrinha aqui do cos dela em cima. A minha aqui eu já risquei, tá? E o molde que eu tenho aqui é esse aqui, ó, que é de uma calça que eu desmanchei dela, que também é de soft, tá? Desmanchei só pra fazer o molde, ó. Tá? Então, eu coloco aqui. Aqui é uma perna da calça, como as duas são iguais, então, fazendo assim, esse passo aqui, com uma dessas aqui, com o tecido dobrado, você já vai poder tirar as duas partes iguais, tá? Aí, aqui, ó, eu desmanchei, eu tive que desmanchar toda ela, né, pra mim pegar bem certinho o molde. Eu desmanchei aqui, vai o elástico, ó. Ela era dobrada assim, ó, tinha o elástico aqui, então eu sei que eu tenho que deixar esse tamanho também pra cima pra dobrar. Aqui eu não desmanchei a barra, porque eu sei que ela tem também 1 centímetro pra baixo de barra, mas como aqui eu não vou fazer a barra, eu vou deixar todo esse daqui, tá? Não vou cortar nada aqui, só vou emparelhar aqui 1 centímetro, ó. E vou deixar aqui pra mim acrescentar o punho. Então, aqui eu coloquei em cima, eu risquei com a caneta mesmo, tá? Uma caneta dessas aqui, simplesinha, ó. Eu peguei e risquei toda a volta desse tecidinho vermelho aqui, ó. Em cima não precisei, porque eu ajustei bem certinho a linha lá. Só risquei as laterais dela, ó. Risquei até embaixo, ó. Ali do outro lado, mesma coisa, tá? E eu vou repetir esse processo também nessa aqui, tá? Que eu vou fazer. Essas duas de soft eu vou fazer só com um punho, que é diferente. Aí, essa outra aqui eu vou fazer uma calça dupla forrada, mas aí depois também é outro vídeo, tá? Eu vou fazer nesse vídeo um modelinho de uma calça de soft com punho, tá? E também serve pra calça de soft sem o punho, simplesinha mesmo, né? A gente faz um pouco maior daí pra criança. Aqui não precisaria colocar o punho, mas como esse tecidinho aqui eu tenho de sobra aqui, e ela já fica um pouquinho pequena, pra mim é pequena ali, e agora que é frio, né, a gente quer que, tipo, não fique tanto a perninha ali de fora, então eu vou colocar o punho pra ela ficar mais fechadinha, porque esse modelo aqui é da calça aberta, né, calça larga embaixo, naquela calça leg. Então, eu vou colocar o punho pra ela ficar um pouco mais apertadinho e também vou fazer pra ela já ficar, o punho vai dar um tanto assim, ó, a mais aqui na peça. Então, ele vai aumentar e assim vai deixar a calça maior, que vai dar pra ela servir mais tempo aí, pra ela usar mais tempo, tá bom? Aí, feito isso, eu vou alfinetar na volta dele aqui e vou recortar na linha traçada, tá bom? Eu vou fazer isso e volto aqui com vocês. Já alfinetei, ó. Vocês vão alfinetar, esse que ficou torto. Vocês vão alfinetar aí conforme vocês preferirem, tá? Tem gente que alfineta assim, pra cá, né, no caso, que é o lado que vai tirar da máquina. Tá, eu não gosto de alfinetar assim, porque eu me espeto muito meus dedos. Então, eu prefiro colocar ela assim, com pelo menos 2 centímetros pra dentro da margem, que é onde eu vou costurar, tá? Aí, da margem, não, aqui eu vou recortar. Então, 1 centímetro pra dentro é onde eu vou costurar, e mais 1 centímetro é pra ficar alfinete, pra não pegar o pezinho da máquina, tá? Senão pode quebrar a agulha, ou também até mesmo estragar a peça aí. Então, eu não quero isso, eu vou colocar com 2 centímetros pra dentro do risco sempre o alfinete. Mas esse eu vou deixar assim, ó, só vou alfinetar nas laterais, porque como eu falei aqui em cima, ó, eu já ajustei do tamanho certo. E não vai precisar recortar nada, então... E notem que aqui, ó, esse lado aqui, ó, ele é menor
do que esse lado aqui, ó. Esse lado é a parte que vai ficar ali, a parte de trás, né? E essa aqui é a parte da frente. Então, ela tem que ser menorzinha pra calça ficar com aquela... Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu já fiz pra ela, ó. Ó, ela tem que ficar maior, maior atrás pra ela dar esse detalhe aqui atrás, olha. Ela tem que ficar maior, principalmente pras criancinhas que ainda usam fralda, né? Que dá um volume atrás. Ele tem que ficar maior, porque senão a calça atrás, ela vai ficar aparecendo, né? Não vai ficar legal. Então, pra dar aí ficar mais perfeitinho aí no corpo, né? A parte de trás tem que ficar maior, ó. Vai ficar. Essa aqui eu não coloquei punho, ó. Eu só fiz a barrinha mesmo. Por isso que eu falei da questão de colocar o punho agora, tá? Se vocês não quiserem colocar o punho, que ficar do tamanho... Se vocês quiserem pegar uma calça aí do tamanho que já é a criança, ou o tamanho que fica maiorzinha... E não quiserem colocar o punho, não precisa. É só fazer esse processo aqui todo, que eu vou fazer só não colocar o punho. E fazer a barra aqui daí, né? Fazer a barrinha embaixo, tá? Pronta a calça. Mas, quem quiser colocar o punho também, eu vou estar ensinando. Aqui, a peça já está recortada, tá? Olha, já recortei ela. O que que a gente vai costurar aqui? Primeiro, a gente vai costurar essas laterais aqui, ó, tá? Até a cava aqui da perna, ó. Tá? Aqui no meio da calça, ó. A gente não vai costurar toda ela, a gente vai costurar só essas laterais aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, a parte da frente e a parte de trás, tá? Então, agora aqui eu já costurei, ó, as laterais dele. Só aqui tá costuradinho, olha só. Tá costuradinho aqui a lateral. As duas. Então, agora eu vou tirar os alfinetes aqui, tá? Pra me mostrar pra vocês como a gente vai fazer agora. Tirar aqui, lembrar de tirar todos os alfinetes, né? Porque agora a gente vai precisar abrir a nossa peça aqui. Tá, ó. Aqui tá costuradinho, a gente vai abrir ela, ó. E aqui a gente já viu o formato aqui da nossa calça, ó. A gente vai costurar vai fechar toda ela aqui na máquina, ó. Vai pegar Deus daqui, ó, e vai costurar toda ela aqui na máquina, tá bom? Eu começo aqui da ponta, ó. Porque às vezes aqui, ó, conforme a gente corta o tecido, ele fica, às vezes, sobrando, né, um tanto assim, que nem esse meu aqui, ele sobrou um tanto assim, ó. Porque eu não quis empareiar ali na hora, né, eu deixei pra cortar depois de costurada. Então, assim, tipo, nunca começa aqui, tá? Você sempre começa do meio da peça, ajusta aqui as costuras, ó, abre a costura aqui que eu ensinei, assim... quem não tem overlock, né, quem tem overlock faz o acabamento, aí tá tranquilo, pode fazer qualquer lado. Mas quem não tem aqui, ó, vem aqui, ó, e abre essa costurinha aqui, ó, faz a mesma coisa aqui do outro lado, ó, tá? E junta aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Junta aqui, ó, costura com costura ali, ó, tem que ficar bem retinho, tá? Não pode ficar mais pra cá ou mais pra lá, porque senão vai ficar muito feio, vai ficar um erro aí bem aparente, bem visível. Então, tem que ser assim, ó, tá? Juntar costura com costura ali. Aí, sempre eu começo a costurar aqui do meio, ó, eu costuro daqui, vou pra uma lateral, depois eu viro a calça e venho aqui do meio de volta e vou pra outra lateral, tá? Tinha aqui, ó, já fiz um lado, ó. Aqui a costura ficou aberta ali, ó, ficou costura com costura, tá? Ó, ficou bem certinho a emenda aqui. E lembrando sempre de deixar 1 centímetro, tá? Nas bordas, tanto aqui quanto aqui, ó. Só na barrinha e aqui que não vai precisar, né? Porque a gente vai colocar direto o elástico, e lá a gente vai fazer direto. Eu vou colocar no punho, né? Mas já vamos colocar direto a barrinha, né? Digamos assim. Aí, aqui esse lado eu costurei na máquina, ó, pra vocês verem aqui, ó, como é que ficou. Olha aqui a diferençazinha, isso que aqui eu cortei, ó. Eu vim depois e acertei, ficou bem certinho, mas o tecido que... Pra costurar, fazer confecção, ele tem disso, ó, principalmente a malha. Esse aqui até não estica tanto, mas ainda estica porque o tecido ele tem uma elasticidade, né, esses pra fazer roupa.
Mas o de malha tem que cuidar muito na hora de costurar pra não puxar. Conforme você puxa um tecido sobre o outro, ele dá essas diferenças assim, ó. Essa aqui eu acertei, mesmo assim eu dei uma diferençazinha aqui. Por isso que eu falei a importância de vocês começarem a fazer do meio pra fora, pra peça ficar certinha, tá? O punho, eu vou estar utilizando esse tecido aqui, tá? Ele é um plush, né? Quentinho também. Eu vou pegar ele do lado do avesso e vou riscar. A gente vai fazer pros dois. O tamanho que eu pretendo fazer, eu quero que fique um pouquinho justinho, né? Que não fique tão frouxo. Então, aqui é o meu tamanho aqui dali, ele é de 10 centímetros, tá? De altura dos dois lados, por 16 de largura. Tá? Ó. Ele é por 16 de largura. Eu vou cortar 2 pedacinhos iguais, tá? E daí volto com vocês. Aqui, ó, lembrar sempre de cortar o lado do tecido que estica, ó. Que ele tem que esticar aqui, ó, não pra cá, ó. Ele tem que esticar pras laterais, ó, tá? Então, depois a gente vai dobrar aqui o punho, ó, ele vai ficar dobradinho assim pra baixo. E aqui vai ficar dobrado, né? Aí, quando a criança for colocar no pé aqui, ó, ele tem que esticar, ó, tá? Tem que ser o lado que estica sempre pra deixar a lateral. Então, aqui eu vou recortar os 2 pedacinhos e já volto com vocês pra gente costurar na calça. Aqui já tá cortadinho os 2 pedacinhos, tá? Que a gente vai colocar. Olha o tamanho aqui dele. Que ele vai ficar aqui referente à calça, ó. A gente vai ter que franzir ele nas beiradinhas aqui, tá? A hora que a gente estiver colocando ali, vai ter que esticar ele pra poder colocar na calça, pra ele ficar franzidinho, tá bom? Eu vou colocar aqui os punhos, eu vou dobrar ele aqui, ó, do avesso. Não, antes eu vou passar uma costurinha aqui na lateral, ó. Aqui já costurei a lateral, ó. Ele já tá costuradinho, tá? Agora, eu vou desvirar eles. Pra mim poder tá fazendo ali, né, emendando na calça. Ó, ele desviradinho, ele vai ficar assim, ó. Essa emendinha aqui, ó, vocês têm que sempre deixar desse lado aqui, ó, da emenda aqui do lado de dentro da calça, ó. Da emenda aqui da calça do lado de dentro, tá? Da costura que vai ficar pro lado de dentro da perna aqui, ó. Porque do lado de fora ele não tem costura, ó. A gente fez a peça inteira, então ele não tem costura. Aí, esse lado da costura tem que fechar aqui com essa costura aqui, tá bom? Eu já desvirei, eu já deixei ele dobradinho. Eu gosto sempre de dar um piquezinho ali na costura pra segurar as duas partes, tá? Mas é opcional, tá bom? Aqui está pronto o nosso punho, ó, pra ser colocado aqui na calça, tá? Agora, eu que não tenho overlock ainda pra fazer o acabamento, pra ele não ficar todo aquele maço de costura ali de tecido, eu vou passar em toda a borda aqui, ó, um zigue-zague aqui da máquina mesmo, tá? No ponto zigue-zague, eu vou passar em toda a volta aqui pra fechar essa aberturinha ali e deixar um acabamentinho no meu punho, pra depois eu vir tá grudando na calça. Tem que ver se o zigue-zague se a agulha tá pegando fora do tecido aqui, tá? Porque ela tem que pegar aqui, ó, fora aqui do tecido pra dar o acabamento na lateral, ó, do tecidinho ali. Olha o nosso punho aqui com o acabamento, como ele fica bem mais, vai ficar bem mais bonitinho depois na hora de costurar, né? Olha aqui, ó, ele pegou por fora ali, ó, né? Vedando essa abertura que ele tem ali, ó. Ele ficou todo vedado essa abertura. Ó, como eu expliquei pra vocês, ele tem que ser esse lado aqui que ele estica, ó. Pra na hora de passar o pezinho da criança,
esticar. E a hora que ficar na perninha, ele ficar justinho, olha só. Tem que ser do ladinho que estica pra ele poder dar essa elasticidade aqui na peça, ó. Agora, aqui, pra colocar na calça, a gente vai vir ajustar ela aqui, ó. Eu vou colocar esse ladinho aqui, ó, pra dentro, tá? Vou deixar ali pra dentro esse coisinho aqui, ó. Pra mim vir costurando aqui, ó, tem que ser do lado avesso, tá? Pra vocês costurarem, ó, a costura aqui, ó. Do lado avesso, pra essa costura aqui, ó, ficar pra dentro da calça, tá? E lembrando sempre de pegar essa emenda aqui, ó, da costura que a gente fez no punho. E emendar aqui nessa costura aqui, ó, pra ele ficar costura com costura, pra não ficar feio. Aí, aqui eu vou costurar, eu vou primeiro passar um zigue-zague também, tá? Pra não ficar feio o nosso acabamento aqui. E depois eu venho com a costura reta do ladinho, né? Pra ele ficar mais bem firme, mais bem costuradinho. Se vocês forem costurar o punho aqui, ó, vocês lembrem de abrir essa costura, tá? Ela é assim, ó. Vocês têm que abrir ela aqui pra ficar o acabamento bom por dentro da calça, pra não machucar a criança, tá? Apesar que é um soft, né? Não vai machucar, mas a costura ali acaba machucando. E colocar ali a emendinha junto ali, tá? Que não vai aparecer. Eu vou tentar aqui mostrar um pouquinho pra vocês de como a gente vai ajustando aqui o tecido com o punho, tá? Aqui, ó, eu venho aqui com com a calça, ó, e dou uma esticadinha aqui, ó, o punho tá assim, eu venho aqui e dou uma esticadinha no punho pra poder acompanhar. Eu não estico a calça, só o punho, tá? Pra poder acompanhar aqui com a calça. Olha só, na medida que eu for costurando, ó, aqui pra ele não ficar franzido, eu venho aqui embaixo, ó, puxo o punho, ponho a calça ali por cima pra acompanhar. Aí, quando chegar aqui na emenda, ó, vocês vão deixar essa partezinha aqui, ó, virada pra lá, tá? Da costura aqui, ó, do meio, né? Deixar aberto, uma pra cada lado. E vai dar o arremate aqui em cima, ó. Vem aqui, dá o retrocesso e de novo. Pra ele ficar bem firmezinho na calça. Agora, aqui, ó, o nosso punho já tá totalmente preso a nossa calça aqui, tá? Olha como ele automaticamente, ele franziu ali a calça, ó, sem a gente precisar fazer dobrinha nenhuma, né? Olha. Então, agora, eu vou passar a costurinha reta aqui bem na bordinha, ó, só pra costurar melhor, né? Porque o zigue-zague, ele deixa os pontos um pouquinho aberto, né? Mais pra acabamentos. Então, eu preciso passar a costurinha reta aqui, ó, bem na margenzinha ali, ó, tá? Pra garantir que ele vai ficar costurado. Agora, aqui pra costura reta, eu vou deixar 1 centímetro aqui pra fora, tá? E vou começar a fazer a costura reta aqui. Sempre deixando 1 centímetro ali, tá? Agora, pra fazer esse processo aqui, não precisa esticar a calça, porque ela já tá esticada ali, o que ela consegue esticar, né? Agora sim, o nosso punho está totalmente fixado, ó. Eu fiz o acabamento aqui, imitando um overlock, né? E aqui, eu fiz a costurinha reta, ó. Em toda a bordinha, que eu acho que vai dar pra ver melhor. Ó, fiz a costurinha reta em toda a bordinha ali. Minha overlock chegou, então eu vou terminar os acabamentos da calça com overlock, tá? Aqui ela já está acabada, ó, com os punhos pronto, tá? E o acabamento dos punhos ficaram assim. Aqui também já tá toda costurada as laterais, no meio das pernas ali, tá prontinha a nossa calça. Já coloquei o elástico no overlock, tá? Passei no overlock, mas também dá pra colocar na outra máquina, né? Só lembrar de esticar o elástico junto com a calça. Igual a gente fez aquele processo lá
do punho. E aqui eu vou dobrar ele pra dentro ali, ó, e só vou fazer uma costurinha aqui reta, tá? Bem em cima do overlock ali, pra dar o nosso acabamento final na nossa peça, tá bom? Eu vou fechar com vocês, tá? A minha agulha eu posicionei ela bem nesse canto aqui, ó, pra não ficar a costura muito pra cima, ó. O ponto que ela tá bom? Ali tá o ponto normal, que eu sempre deixo, né, da costura. Ele tá no 1, tá? Pra ele ir a agulha pra esse cantinho aqui, ó. Pode ver que a agulha tá bem nesse cantinho aqui, tá? Então, eu vou costurar um pouco aqui com vocês. E eu vou ajustando aqui, tá? Vou esticando o elástico, sempre tem que esticar o elástico pra a costura ficar certinha. Pronto, olha como ele ficou, ó, como dá um acabamento ótimo. Olha só aqui a linha como é que tá, ó, aqui dentro ela tá bem acabadinha com overlock. Aqui, gente, eu não passei overlock porque ainda não tinha chegado a máquina, tá? Mas então é isso, ó, aqui a calça pronta. Deixa eu mostrar como ela tá inteira aqui. Olha só, gente, que mimo que ficou essa calça de soft. Olha só. Aqui eu coloquei os punhos, olha só. Ficou os punhos ali. Aí eu acho, né, pras minhas princesinhas, pelo menos, eu prefiro a calça com punho, assim, ó, essas quentinhas, porque elas impedem, né, do vento subir, tipo, de gelar a canelinha. Então, eu prefiro assim. As que eu fizer, eu vou tentar fazer sempre assim, ou se não fazer estilo legzinha, né, pra ficar justinha embaixo, pra ela não ficar subindo. Então, olha só, essa é a calça finalizada. Espero que vocês gostem. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada ao vídeo, que vocês não conseguiram entender, a costura, corte, qualquer dúvida que vir a surgir aí, que vocês não conseguirem fazer a calça, vocês me deixem aqui embaixo no box, nos comentários, tá? Que eu vou tentar responder aí, vou tentar ajudar cada uma de vocês, porque... essa calça, esse modelinho que eu trouxe, é um modelinho super fácil, rápido e prático. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês assistiram até o final e gostaram, deixa o like aí pra mim, tá? Pra ajudar aí. Compartilha com os amigos, com as amigas, né? Costureiras, com as arteiras aí, pra ajudar, né, o pessoal a ter mais conhecimento também na costura e tudo mais, aprender a fazer a calça, tá? E se inscreve no canal, quem não é inscrito, para ajudar aí a gente crescer e tá trazendo cada vez mais dicas legais e mais ideias aí para vocês de artesanato, de costura, pro lar, né? Porque o canal aquele é um canal aberto, é um canal que traz de tudo um pouco, né? A gente que é mãe, dona de casa, que a gente é arteira e tudo mais, a gente sabe que não é só ter uma coisa específica, né? Então, eu tento trazer um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, da vida com a minha família, né? Um pouquinho da minha família também, para vocês conhecerem, um pouquinho dos nossos gostos aí, das nossas coisas. Também trago ideias aí de artesanato, né? Que é o que eu gosto de fazer, de costura criativa. E muita coisinha legal aí para vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Beijo, até o próximo vídeo.